Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Cidade Alerta desta noite e uma história que vai encher o seu coração. Eric vai todos os dias até uma base da Polícia Militar. Ele é um garotinho. Ele vai até a base da polícia para estudar. Lá, Eric recebe ajuda de policiais na hora de fazer as lições de casa. O garotinho virou tão amigo dos policiais que até ganhou uma festa surpresa, um menino de vida simples. Veja só onde ele mora, nós fomos conhecer o Eric. Gente, é uma história que é um verdadeiro exemplo, uma lição de vida. Olha o carinho que o policial militar tem para com esse menino em São Paulo. No litoral de São Paulo, o Eric vira um verdadeiro exemplo de carinho e amizade com os policiais. Os policiais amam tanto esse garoto que dedica a vida dele a estudar, que deram uma festinha de aniversário surpresa para ele. E nós vamos conhecer essa história que vai encher o coração do Brasil de alegria. Põe no ar. Essa é uma lição de matemática. 99, não é? A hora que você chegar no 99, aí muda. Ele só conversa com quem o orienta. É um policial militar. As aulas viraram rotina. Acontecem todos os dias nessa base da PM, que fica em uma das comunidades mais carentes do litoral de São Paulo, em volta de um antigo lixão. E por que você vem aqui? O tio me ajudar. O tio te ajuda? Ajuda. Eric está no 4º ano de uma escola pública. Ele nasceu nessa comunidade. No barraco de madeira de um único cômodo, vive com a mãe, a avó e 3 irmãs. Ali não sobra espaço para ele estudar. E onde que ele fica quando ele faz a lição de casa? Aqui. Na cama? É, na cama. Sentadinho, escrevendo? Sentadinho. Por isso, Eric leva o caderno e a caneta para a base da PM, que funciona há um mês, bem perto de onde o menino mora. As crianças ficavam brincando aqui, correndo para lá e para cá, ele sempre no cantinho dele quietinho, até que um dia ele apareceu com o caderninho dele. A gente viu ele fazendo a lição, aí viu o que ele estava fazendo lá quietinho na dele, como sempre, né? Aí ele veio pedir pra gente ensinar ele. É muito focado ele. As crianças pra lá e pra cá, ele focado na liçãozinha dele lá. De tanto vir até aqui a base da Polícia Militar para estudar, conversar com os policiais militares, o Eric acabou revelando que faria aniversário. Ele completou 9 anos no último domingo. Comovidos com a história desse garoto, os policiais decidiram armar uma festa surpresa para ele, com direito a tudo: bolo, bexiga e até uma bicicleta de presente. Eu estava ali no parquinho, ele foi me chamar, aí eu cheguei e aí teve a festa. Todos os PMs da base participaram da festa. A surpresa foi tão grande que Eric chorou de emoção quando viu a bicicleta. É o que eu uso mais, eu sempre vou pecora com ela. Nós nos mobilizamos, né, os policiais de outros lugares até, e a gente fez essa festinha para ele. Ele ficou muito feliz. A imagem daquela criança naquele momento, eu não consigo te descrever a felicidade dele. Que coisa mais linda essa história, hein? Não tinha história melhor. Não é para eu deixar vocês com os campeões de audiência da Record em todo o Brasil, com as notícias da sua cidade. Eu estou de volta amanhã às 6h30 da manhã aqui na Record. Até lá. Muito bem, você que continua comigo em São Paulo, alguns estados do Brasil e Record Internacional, está preso o estelionatário conhecido como Max. Você que está chegando agora aqui na Record, pode ter certeza absoluta. É a história mais inacreditável do dia. Esse homem, o Eric, ele é responsável, Eric Max, é responsável por causar um prejuízo de mais de 50 mil reais às vítimas. Foram 10. Dá a imagem dele para mim, por favor. Esse homem era dono de um buffet que realizava casamentos. Ele devia 15 mil reais de aluguel e resolveu aplicar o golpe. Vem para mim, por favor. Ele botou os preços lá embaixo, conseguiu que os clientes pagassem à vista. Pegou o dinheiro e forjou a própria morte. Olha o que esse homem teve a frieza de fazer. Ele atraiu um homem, até agora não identificado, até um determinado local para o buffet. Nesse local, o Max colocou fogo. É óbvio que esse homem morreu. Esse homem foi morto pela trama do Max. O Max tira a roupa, tira o tênis, coloca a roupa no que sobrou do cadáver queimado e coloca o tênis também para a polícia chegar e achar que o Max tinha morrido nesse incêndio acidental. Mas não, foi tudo montado. Para ele fugir para o Nordeste, com o dinheiro dessas 10 pessoas, e ele acabou dando com a língua nos dentes quando contou para os parentes o que fez. Ficou 2 anos foragido, até que a polícia de São Paulo prendeu. Dá a imagem. O que você está vendo agora.
São imagens que acabam de chegar no exato instante em que ele tinha marcado o encontro com um amigo em São Paulo. Quem é o homem que, segundo a polícia, forjou a própria morte por causa de dinheiro? E quem é o homem que foi morto e apontado como sendo Max, o golpista? Reportagem inédita da Capitão Nascimento. Pode encher a tela do Brasil. Na semana do golpe, Max estava assim. 2 anos depois e preso, ele está praticamente irreconhecível. O que aconteceu aquele dia? Não fiz nada. Quem fez? Não sei quem fez. Na frente das câmeras ele nega. Sou vítima. Mas por mensagem de texto, Max confessou o crime para a família. Eu achava que, fazendo isso, eu ia me livrar de tudo e as pessoas iriam pensar que realmente era eu que tinha morrido. José Valdeci, de 35 anos, conhecido como Max, está preso por estelionato e assassinato. Segundo a polícia, ele é o responsável por destruir os sonhos de pessoas que estavam com casamento marcado. Foram mais de 10 vítimas e um prejuízo avaliado em R$50 mil. A minha esposa ficou muito chateada, ao saber que possivelmente ela não teria o casamento dela realizado. Esta aposentada é mãe de uma das vítimas e relata a frustração da filha. Desesperada, porque já faltava só 2 meses para a festa, né? E a gente já estava com tudo preparado, né? E aí ela ficou em desespero, com medo, né? De não poder realizar o casamento. Além do estelionato, Max também é acusado de assassinar um homem, que até hoje não foi identificado. Para entender esta história, é preciso voltar no tempo. Max é solteiro e o caçula de 3 irmãos. Ele nasceu em Pernambuco, mas veio ainda novo para São Paulo e montou uma empresa para festas de aniversários e casamentos. Mas para seguir com o negócio, ele precisava alugar um espaço. E este foi o imóvel escolhido. Aqui, ele realizava os sonhos de várias pessoas, principalmente de casais. Max era conhecido no bairro como um excelente profissional. Neste cartão de visitas, é possível ver como a empresa dele passava confiança aos clientes. Pessoa tranquila, pessoa educada, pessoa muito na comunidade, muitas pessoas maravilhosas. Era um ótimo pessoa, no começo, um ótimo empresário. Max ficou ainda mais conhecido pelas pessoas 1 mês antes do crime. Ele começou a atrair vários clientes, oferecendo preços baixos para a festa. João foi um deles. Como já havia ido ao local, ele acreditou nas promessas do golpista. Ele me ofereceu um valor, daí então esse valor já era abaixo do mercado, mas não sei se ele, na tentativa já de um golpe, ele adiantou pelo menos 30% do valor cobrado para que eu pagasse à vista. E isso para mim foi muito interessante. Eu fui e paguei à vista para ele, com pelo menos 6 meses de antecedência, e daí então ele sumiu. Mas o que ninguém imaginava é que naquela altura, Max estava devendo mais de R$15 mil de aluguel para o proprietário do imóvel e por esse motivo estava barateando o custo das festas. Nos últimos meses de aluguéis ele não pagou. Ele antecipou com mais de 10 vítimas as festas de casamento, ou seja, ele antecipou o pagamento dessas festas mediante um desconto à vista. No dia do crime, moradores ligaram para os bombeiros e informaram que o local estava pegando fogo. Assim que os bombeiros chegaram, tentaram controlar as chamas e, em seguida, encontraram o corpo de um homem na sala de estar. A notícia pegou todos de surpresa, principalmente os familiares de Max, que acreditavam que ele havia morrido. Nesse momento era ele. E aí, como é que vocês ficaram? Desesperados? Com certeza, fiquemos todo mundo preocupado. Mas a farsa durou apenas 2 dias. É que o irmão de Max foi chamado no IML para fazer o reconhecimento do corpo. E aí veio a surpresa. Na hora que eu fui pegar lá o corpo que estava lá no incêndio, aí foi quando eu já me deparei com uma tatuagem na perna desse indivíduo.
Aí que a gente percebemos que já não era mais ele, que ele não usava tatuagem. Parecia um plano perfeito, mas só para ele. A partir daí, a investigação da polícia mudou. Os policiais estavam atrás de Max e descobriram que 2 dias após o crime, ele já estava em Pernambuco, na casa da mãe. Também descobriram que um dia antes do incêndio, ele havia contratado um caminhão de mudanças para levar alguns móveis do local. Tudo havia sido planejado pelo criminoso. Max trocou mensagens com a irmã e nelas acabou confessando o crime. Você é muito falsa. Se você sabe que fui eu que matei e coloquei fogo, por que você ainda quer me ajudar? As únicas pessoas que sabem onde eu estou é vocês de casa e mais ninguém. Todas as mensagens e reclamações dos clientes não deixavam dúvidas para a polícia e muito menos para a família de que se tratava de um golpe. Comecemos a levantar e saber que poderia ser um golpe mesmo, né? Mas então, quem era a vítima que estava com ele? E que, além de ter o corpo carbonizado, também foi atacada com esta faca encontrada no imóvel. O nome é Júnior dele. O que ele é seu? Ele era funcionário. Durante os quase 2 anos que ficou foragido, Max passou por vários lugares. Além da casa da mãe, ele também morou em Alagoas, onde trabalhou em um quiosque de praia, como mostra esta foto. Mas o criminoso decidiu voltar do Nordeste e foi preso em São Paulo. Os mais de 50 mil que ele angariou ilicitamente, ou seja, que mediante essa fraude ele obteve essa vantagem devida das vítimas, ele levou para o Nordeste. E lá, seja Cabo de Santo Agostinho, seja na praia paradisíaca de Maragogi, no Alagoas, acabando o dinheiro, ele teve que voltar embora. A polícia já vinha monitorando os passos do assassino e estelionatário. E através de ligações telefônicas, o delegado descobriu que ele iria se encontrar com um amigo na zona sul de São Paulo. Naquele dia, ao invés do amigo, foram os policiais que chegaram e prenderam Max. Na delegacia, ele tentou negar o que fez. Vem cá, João. Mas ficou de frente a uma das vítimas, que teve um prejuízo de R$6.000. Dinheiro? Não, depois do caso. Você antecipou o dinheiro e foi embora e não fez nenhuma festa de casamento. Tá todo mundo até hoje chorando, esperando a festa. Não, mas eu todos os dias eu cumpri. O sonho de muitos casamentos. Não, jamais, doutor. Até agora, o homem que foi morto não foi identificado e foi enterrado como indigente. A família até tentou devolver o dinheiro das vítimas, mas o criminoso havia levado tudo. A gente procurou algumas formas para poder ver se tinha alguns depósitos bancários, que a gente poderia até acessar alguns clientes, mas no final de contas não tinha nada. Dona Maria, depois de muito esforço e com a ajuda do pai do noivo, conseguiu superar o trauma e pagar um outro casamento para a filha. Só já veio aquele ditado que diz que o barato sai caro. Então fui nessa onda do barato, mas daí saiu mais caro, né? Porque a gente tivemos que contratar outra festa. Pois é, e ainda pode ter mais coisas por trás de todo esse crime macabro que nós estamos levantando. E amanhã, às 6 da manhã em ponto, eu vou trazer novas informações sobre esse caso absurdo. O Wellington, de 18 anos, é testemunha de um crime. O Wellington presencia o momento em que o ladrão rouba uma moto e, portanto, é chamado como testemunha. Durante o julgamento, ao sair do tribunal, ele é espancado covardemente por 3 criminosos. O Washington, por uma mulher que chama Daiane e por outro rapaz menor de idade. Todos são presos e agora o rapaz, que foi colaborar com a justiça, está internado em estado grave. Veja. Um crime anunciado. Eu falava para ele, você vai ver, eu vou vingar você, eu vou matar você. Ou se eu voltar para dentro da sua casa, eu vou incendiar a sua casa, ele falou. O medo de perder o filho faz com que Dona Márcia não saia da porta do hospital. Eu fico preocupada, né, que igual ele tá aqui,
como se diz, tá seguro, né? Para a família, o Wellington da Silva Silvério, de 18 anos, foi vítima de vingança. Ele está internado neste hospital em estado grave. O rapaz teve um traumatismo craniano. O Wellington foi agredido na porta deste fórum em Carmo de Minas. Os suspeitos de baterem em Wellington são Washington Luiz da Silva Carvalho, de 18 anos, esse menor de 17, e também Daiane Aparecida Chagas Pereira, que teria ajudado os amigos a cometer o crime. Tudo começou há cerca de 6 meses. Segundo a polícia, o Wellington testemunhou um furto de uma moto, aqui mesmo em Carmo de Minas. O furto teria sido praticado por Renato. A partir daquele momento, o suspeito e os amigos começaram a ameaçar o Wellington. O Wellington apanhou diversas vezes. Os suspeitos temiam que ele contasse para a polícia quem cometeu o crime. Bastou o Wellington sair por aquela porta e vir aqui para a rua que começaram as agressões. Ele foi atingido por socos, chutes e pontapés. Testemunhas disseram que os jovens chamavam o Wellington de X9. Disseram que ele deveria morrer e que se arrependeria por delatar Renato para o juiz. Segundo a polícia, bem aqui nesse local estava Daiane. Ela era responsável por vigiar. E foi justamente por Daiane que as agressões chegaram ao fim. A jovem percebeu que a cena da briga chamava a atenção de muita gente e que a polícia já havia sido comunicada. Ela então avisou os amigos. Os dois conseguiram correr, mas Daiane foi presa aqui no local. Os outros 2 suspeitos foram localizados horas depois. Um deles foi preso dentro de um cafezal, que Carmo de Minas tem muitos cafezais, e o segundo, ele acabou conseguindo ir para casa e na casa dele, através de alguns contatos, conseguiu localizar a casa. Ele foi feito a prisão dele próximo à casa dele mesmo. O crime foi registrado como tentativa de homicídio. A família do jovem não se conforma com o que aconteceu. Segundo a polícia, todos os suspeitos têm passagens. O menor, inclusive, estava apreendido até o mês passado. Minha gente amiga, e esse que vai sendo preso? Esse homem que está sendo preso pelos policiais militares era um dos traficantes mais perigosos, um dos traficantes mais violentos. Ele só tem 19 anos e já tocava o terror na comunidade. Estava dormindo na casa da mãe quando foi preso pelos policiais. Conheçam a história de Mita. Os policiais acabam de chegar aqui a 57 DP em Nilópolis. Estão abrindo agora o camburão. E o Mita, como é conhecido, vai ser retirado agora e conduzido para a delegacia. Ele foi preso em casa, logo pela manhã. Os policiais receberam uma denúncia anônima e o prenderam em casa. Ele estava dormindo. Na mão do policial ali também, ó, material encontrado lá no local. Não houve nem resistência, nem possibilidade de resistir à prisão, que foi uma ação muito rápida dos policiais do 20º Batalhão. Pode 20 reais cada um. Bastante quantidade aqui, os policiais vão contar ainda. O Mita é o Lucas Ferreira Lima de Souza, tem 18 anos, já conhecido da polícia, inclusive de atirar contra policiais. Tem uma informação também que no sábado, durante uma operação no Morro da Chatuba, ele atirou nas costas do policial do 20º Batalhão durante uma operação de rotina. Mas a informação é que o policial passa bem e não corre risco. Operação realizada logo bem cedo, por volta de 6 horas da manhã, os policiais chegaram na comunidade, encontraram uma vila de casa, foram batendo de casa em casa e o encontraram dormindo na casa da mãe. Atenção para a reportagem especial, porque em São Paulo acontece uma verdadeira corrida em busca da vacina contra a gripe do vírus H1N1. Um vírus extremamente agressivo, que deixa com febre durante vários dias. O Marcelão, por sinal, com gripe, relatou os sintomas, dizendo que parece que um caminhão passa pela pessoa 10 vezes por cima. Imagine só. E agora os pais com medo de toda essa gripe, não é? Esse vírus que cada vez vai se modificando mais rapidamente, possa fazer mal às nossas crianças, adultos e idosos. Mas o que essas pessoas estão encontrando nos hospitais públicos de São Paulo é desrespeito e demora no atendimento. Aliás, demora e desorganização, não só em hospital público, até nos hospitais mais caros de São Paulo, uma verdadeira falta de respeito com a pessoa que está procurando a vacina. Olha as imagens que nós conseguimos fazer, repara. São postos de saúde completamente abarrotados. Pessoas doentes, pessoas sofrendo com esse vírus maldito
e não tem vacina. Chega lote de vacina dessa tetravalente que é capaz de combater 4 tipos de vírus e acaba no instante em que chega. As pessoas esperando horas por atendimento, os postos de saúde ficando abarrotados, os idosos sendo humilhados e pedem socorro. Veja a reportagem especial do Cidade. O jornalismo da Record esteve em hospitais públicos nas zonas norte e leste da capital e viu de perto a superlotação, a demora e o desrespeito com quem mais precisa. É praticamente impossível caminhar pelas salas de espera. Tá péssimo, tá péssimo. O médico tá indo embora para não atender ninguém. A maior parte dos pacientes com sintomas de gripe. Ele está com catarro no peito e febre direto. Isso aqui, mas nunca é nada, porque não melhora. Com dor pequena. Oi? A gente já pensou logo nesse HMI que tá de novo, né? Você ficou preocupada com isso? Fiquei, né? Aí tem que trazer febre, né? Na dúvida, né? Ainda mais criança. Nossa. Os pacientes esperam em torno de 5 horas para serem atendidos. O medo dos pacientes é de contaminação, já que eles não recebem nenhum tipo de proteção enquanto os funcionários fazem o atendimento usando máscara cirúrgica. Acabei de pedir, ela falou não pra mim. Entendeu? Então é uma situação, se ela pode usar, eu também posso. A capital paulista é uma das mais afetadas pela epidemia de H1N1. Com o surto da doença, o Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a distribuição de vacinas em São Paulo para o início da semana que vem. Mas as campanhas para vacinação só devem começar dia 11. Esta é a situação de um dos hospitais particulares mais renomados de São Paulo. Segundo o paciente que fez o vídeo, a lotação é por causa da procura por vacinas contra H1N1. Os lotes de vacinas mal chegaram na rede particular de saúde e já se esgotaram. Nos sites de algumas clínicas, o aviso: o medicamento para imunização acabou e estão à espera de novos lotes. Em alguns lugares, há somente a trivalente, que foi a vacina aplicada no ano passado para a doença. Há também o recado quanto às linhas congestionadas. Nós bem que tentamos contato por telefone com várias clínicas, mas sequer fomos atendidos. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e será cobrada após o sinal. A caixa de mensagem está desativada. Nesta clínica, a procura por vacinas é tão grande que a fila termina do lado de fora do prédio. Só aqui, até agora, 800 pessoas foram imunizadas. É uma verdadeira corrida em busca da imunização? É uma verdadeira corrida em busca da imunização. Tá difícil, isso aqui é o particular, nós vamos ficar 2 horas aqui na fila aguardando para vacinação, tá? Esse grupo que está aqui já encerrou, são 5h30 da tarde e não tem mais vacina aqui. Lá no Tatuapé, que é da onde eu vim até aqui na Cotoxó, não tem mais vacina. Eu fui em 4 clínicas lá, não tem mais. O lote com 1.500 vacinas chegou na segunda-feira e desde então a procura só aumenta. A gente até pede para os pais terem um pouquinho, né, de calma, porque aglomera um pouco, né, a espera, eles se agitam um pouco, mas tem a vacina para todos eles, tá? Aconteceu algo inusitado no Brasil este ano. Normalmente, o período sazonal para as gripes começa no final de abril, maio, junho. Este ano, curiosamente, a gripe chegou e chegou muito forte na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo no mês de março. E aí toda a estrutura, tanto pública quanto privada, não estava nem um pouco preparada para isso, nem tampouco as indústrias que produzem a vacina. As vacinas do tipo trivalente são mais fáceis de encontrar, mas garantem menor imunidade. O ideal é tomar a quadrivalente, que é mais atual e protege contra os 4 tipos de vírus que têm sido mais comuns esse ano. Ele é extremamente mutante. Ele é mutante e tem vários
tipos de vírus. Então, durante o ano, ele, de um ano para outro, sofre uma mudança frequente nos vírus que circulam com mais frequência. A vacina custa cerca de R$ 150. Percival veio garantir a imunização dele e do filho. A espera exige paciência, mas para ele vale a pena. A gente fica aliviado, né? Melhor assim, todo mundo prevenido, né? Não doeu. Tá Eu me vacinei ontem com essa imunização da tetravalente, que é contra essa vacina que está nessa correria absurda, contra 4 tipos de vírus. O braço ficou inchado durante um dia. Desde ontem, aplicou ontem 1h da tarde, até agora há pouco o braço doía bastante, me deu dor nas costas. Pode dar dor muscular também, então tem que ficar de olho nos efeitos colaterais. Hoje também teve confusão e muito bate-boca no hospital da Zona Norte de São Paulo. Dá as imagens para mim, por favor. Foi tanto bate-boca entre pais, mães e também os médicos e enfermeiros que a polícia foi chamada para conter a revolta de pacientes que esperavam consultas e exames durante 12 horas, uma espera de 12 horas. Põe no ar. Fernanda chegou ao hospital 2h30 da tarde com o filho Cauã, de 2 anos. Com febre alta, o menino só recebeu atendimento médico depois da 1 da manhã. E a gente vem nessa situação, a gente não sabe se é melhor ficar em casa ou trazer. Não sabe o que é pior. Essas imagens feitas com o celular mostram a movimentação por volta das 2 da manhã na sala de espera da pediatria do Hospital Municipal São Luís Gonzaga, no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Muitas crianças ainda aguardavam para serem atendidas. Esse menino não aguentou o cansaço e dormiu no banco. Suelen é mãe de Eduarda, de 1 ano e 7 meses. A menina tem vômito, febre alta e não para em pé de tanta fraqueza. Chegou aqui às 7 da noite e 6 horas depois ainda não tinha sido atendida. Detalhe, esse é o 4º dia que Suelen traz a criança na unidade de saúde. Falaram que ela estava com suspeita de H1N1 e não fizeram mais nada, só mandaram ela para casa e deram uma medicação, mas não fizeram um exame. E mais de 20 mães tiraram as crianças daqui e foram embora procurar outro auxílio, porque aqui não está tendo. Janaína trouxe o filho, Pedro Henrique, de 4 anos. De tanto esperar, o menino acabou dormindo no banco do hospital. Quanto tempo você ficou esperando? Das 4 horas da tarde até agora. Como que você se sente levando o menino embora sem nenhum diagnóstico mais preciso? Assim? Sem nada. Porque você paga com imposto para ter um médico para o seu filho ser tratado. Tava ruim lá dentro? Tava muito calor. E por causa da demora no atendimento, houve confusão entre pais e médicos. Os médicos cruzaram os braços e falaram que só iriam atender se tivesse uma polícia aqui porque estavam se sentindo ameaçados. Tava tendo muito barulho de pancadaria, de batendo porta, essas coisas. Um funcionário que não quis gravar a entrevista disse que os pais chegaram a invadir a área de trabalho dos médicos e fizeram ameaças. Com medo, os 3 pediatras interromperam o atendimento das 11 até meia-noite e só voltaram a trabalhar com a chegada da polícia. Não teve nenhuma agressão, lesão corporal contra os médicos ou o contrário, né? Segurança com os pais ou entre os pais. Foi só uma coisa verbal mesmo. Para garantir a segurança dos médicos, um carro da polícia ficou a noite toda no hospital. Ninguém quis se pronunciar. A Michele é mãe do Gustavo, de 2 anos. Ela veio de Mairiporã, na Grande São Paulo, buscar atendimento aqui no hospital. Chegou 1 da tarde, só foi atendida 1h30 da manhã. E o que a médica te disse? Assim que eu entrei na sala, ela falou assim, eu já pedi demissão. Aqui eu não fico porque eu não vou pagar para ver. Quase 2 da manhã, Suelen finalmente conseguiu atendimento para a filha e voltou para casa desapontada. Desespero, né? Tristeza. E o pior é que a gente paga tão caro por isso, né? A gente paga tão caro por isso e tem essa porcaria de atendimento. E médicos não têm culpa, enfermeiros, né? Claro que tem uns que são bem preguiçosos agora. Eles estão trabalhando no limite. Sem o equipamento, sem o instrumento necessário, é difícil para esses profissionais da saúde. Tem impressão, hein, Mariana, que a gente encontrou aqui em São Paulo o semáforo mais rápido do Brasil. Mostra o semáforo, por favor. Contado no relógio. Contamos no relógio, 5 segundos apenas o semáforo de pedestre fica aberto. Dá para acreditar nisso? Olha o sufoco que o povo dessa rua de São Paulo está passando para atravessar uma rua. Você vai ver, inclusive, que isso coloca muito essas pessoas em risco. Veja comigo, São Paulo. São só 5 segundinhos, assim ó, verde.
Aí o sinal começa a piscar e todo mundo aperta o passo para dar tempo de atravessar. A gente tem que correr, né? Porque não pode perder tempo. O semáforo fica na rua Líbero Badaró, na altura do viaduto do Chá, bem na porta da Prefeitura de São Paulo. 5 segundos verde e quase 1 minuto vermelho. Por ali, pedestres e motoristas ainda não se entenderam. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o tempo de travessia, aqui nesta faixa de pedestres que fica num dos cartões postais da cidade. A orientação dos agentes de trânsito é para completar o trajeto justamente no tal do vermelho piscante. Fácil para quem é jovem, para quem tem saúde e quem não consegue dar aquela corridinha no final. Olha aí a dona Rosalva no maior esforço para atravessar a rua na cadeira de rodas. Tem que ter coragem e, mais do que isso, força nos braços para chegar do outro lado em segurança. O vermelho piscante dura aqui 10 segundos, mas para ela parece pouco. Tem hora a gente espera, mas tem hora que a gente vai passar, o carro tá em cima, a gente vai fazer o quê? Escar a vida ou a morte, a gente tem que trabalhar. Os pedestres reclamam do sinal que fecha rápido. Super rápido, se você não ficar esperta, você fica no meio. Mas se tiver mudança, os motoristas é que não vão gostar nada disso. Fica muito tempo aberto para o pedestre e o trânsito da Líbero Badaró chega até a Boa Vista. E muitas vezes não tem ninguém atravessando e o semáforo está fechado para os carros. Será que dá para chegar a um acordo? Esse especialista em trânsito diz que sim. Aumentar 2 segundos no sinal verde representaria 40% mais tempo para quem está a pé. Mas 2 segundos para o pedestre pode ser fundamental para uma travessia segura. E menos 2 segundos para o motorista ter para se locomover não me parece significativo. A CET informou que o verde indica quando a travessia deve começar. Já o vermelho piscante é suficiente para garantir o tempo total para atravessar a rua. Se a travessia começar quando o semáforo pisca, não vai dar tempo. Alguns paulistanos sabem disso. O resultado de tudo isso você já sabe. É pedestre em meio aos carros, gente que escapa por um triz de atropelamento e um povo apressado, que sabe que se bobear, o farol fecha. Eu tenho essa impressão que os motoristas são mais... Deixa eu ir, gente. Vai lá, corre, corre! E não é que fecha mesmo? Vou te contar, hein? CET diz que vai verificar de novo isso aqui em São Paulo. Depois de invadir uma casa, assaltantes ameaçam atear fogo nas vítimas. Eles chegaram a espalhar gasolina pelos cômodos. Uma viatura da polícia que passava pelo local desconfiou e prendeu o trio. Põe no ar. Com medo, a vítima prefere não mostrar o rosto, mas conta os momentos de terror que ela, o marido e a filha passaram nas mãos dos criminosos. Aí levaram a gente lá pra dentro, disse que queria dinheiro, que bateram pra eles que a gente tinha dinheiro. Ele estava armado, dizendo que ia amarrar a gente no quarto e tocar fogo. Mas policiais militares conseguiram evitar o pior. Eles faziam patrulhamento aqui na região quando foram alertados por uma testemunha sobre a ação dos bandidos. Quando eles entraram, o grupo se preparava para amarrar as vítimas e atear fogo na residência. Juvenal da Cunha Santos, de 36 anos, Tiago Demétrio de Almeida, de 33 e Diogo da Silva Araújo, de 28 anos, vão responder por roubo, porte ilegal de arma e tentativa de incêndio. Todos já tinham passagem pela polícia. Com eles foram apreendidas a arma, a moto e a bicicleta usadas pelos suspeitos, além de uma garrafa com gasolina. Os pertences das vítimas foram recuperados. A família é dona desta loja de produtos nordestinos e trabalha nesse ramo em Praia Grande há mais de 30 anos. É a 5ª vez que os comerciantes são assaltados. A gente não tem condições de nada. É só pedir sorte a Deus e pronto. E atenção, São Paulo, Brasil, para esse outro caso. Jonatas está no bar com amigos quando um carro prata estaciona do outro lado da rua. Naquele instante, 2 homens descem. Um deles atira em um amigo de Jonatas, que é socorrido e acaba não correndo o risco de morrer. Mas Jonatas é arrastado para o carro e nunca mais visto. O motivo do crime aqui no ABC Paulista, até agora, para a polícia, é considerado um verdadeiro mistério. Pode encher a tela.
Foi aqui neste bar que Jonatas Costa dos Santos, de 26 anos, foi visto pela última vez em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Sábado à noite, 19 de março, Jonatas estava no bar com mais 2 amigos. Os 3 sentados neste muro, perto da churrasqueira. Dentro, apenas o dono e a esposa. Havia movimento na rua no momento em que um carro prata parou do outro lado da calçada. Do veículo, 2 homens desceram, armados, com pressa. Um deles atirou em José Donizete Cerqueira, também de 26 anos. Um único disparo no rosto. O outro homem puxou Jonatas pelo braço e arrastou o rapaz para dentro do carro. Em seguida, eles desapareceram. O terceiro rapaz conseguiu se esconder e não se feriu. O amigo de Jonatas, José Donizete, foi socorrido e levado para este hospital. Passou quase 10 dias internado, chegou a ficar em coma. Agora, recebeu alta. De Jonatas, ninguém tem notícia. Com medo, o dono do bar não quer mostrar o rosto. Ele conta que tudo aconteceu muito rápido. Os homens não disseram nada. Os amigos costumam frequentar o bar todo sábado à noite, segundo o dono, que disse não conhecer os homens que desceram do carro. A polícia investiga o desaparecimento de Jonatas e também a tentativa de homicídio contra o amigo dele. José Donizete, agora já fora do hospital, deve ser ouvido nos próximos dias aqui na delegacia. Um depoimento considerado fundamental, que pode esclarecer o caso. Segundo a polícia, nenhuma câmera de segurança foi localizada na rua. Mas a investigação tenta outras imagens do trajeto do carro. A família de Jonatas, que trabalha como empilhador, já disse para a polícia que não sabe o que pode ter motivado o crime. Jonatas e o amigo se conhecem há 1 ano. Os 2 já tinham passagens pela polícia. José Donizete por roubo e Jonatas, porte ilegal de arma. Muito obrigado, meu povo, pela grande audiência. Amanhã tem mais balanço, em 6 da manhã em ponto. A gente tem encontro marcado, mas me chega uma outra reportagem inédita. Dá a imagem, por favor. Você vai ver o momento exato de uma execução. Uma câmera de segurança apontada para o carro mostra um comerciante sendo baleado e morto. E o caso até agora é cercado de muito mistério. Veja aí o momento exato dos disparos. Quem teria interesse de tirar a vida do Jorge, de 43 anos de idade? Vem para mim, por favor. Nós fomos atrás de parentes da vítima, nós fomos atrás da polícia e não conseguimos encontrar até agora algo que possa explicar, porque o rapaz não tinha inimigo. Quem é que teria marcado, então, a morte desse comerciante? Vamos ver. Familiares e amigos participaram do velório de Jorge da Silva Valente, assassinado na manhã da última segunda-feira. Ele foi baleado ao chegar no depósito de gás onde trabalhava, no bairro do Tapanã. A gente não tem uma explicação. O cara não tinha inimigo. A vítima era benquista na comunidade, tinha muitos amigos e há mais de 15 anos trabalhava como comerciante. Jorge Valente era casado e pai de 5 filhos. Imagens de câmera de segurança mostram quando o autor do disparo chega no local e atira contra a vítima. Jorge ainda tentou fugir, mas caiu e foi baleado. Ele era diretor do Sindicato das Empresas Revendedoras de GLP. O advogado do sindicato comentou sobre as circunstâncias do crime. Não há dúvidas que foi uma execução. Não tem a menor característica de assalto. Nós estamos acompanhando toda a investigação e vamos verificar se essa execução tiver alguma relação com a atividade do Jorge enquanto diretor do sindicato, o sindicato vai estar presente, vai dar todo o apoio às investigações, todo o apoio à família. Uma mulher é baleada por bandidos durante uma troca de tiros na frente de um shopping famoso. 5 criminosos estavam num carro roubado, tentando fugir da polícia. A informação é que 2 foram presos, 1 foi baleado e levado para o hospital. Só que ainda falta prender 2. 2 bandidos conseguiram fugir. Dá a imagem, por favor. Momentos depois de toda a confusão e de toda a correria na frente desse shopping. O momento em que a polícia consegue render 2 bandidos que pertencem a essa quadrilha que agia com muita violência. Pode encher a tela do Brasil. A quadrilha, dividida em 2 carros, assaltou vários pedestres durante o percurso que fez de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, até Guadalupe, na zona norte do Rio.
A ação terminou em frente a este shopping, às margens da Avenida Brasil, quando houve um confronto com policiais militares. Eu fiquei assustada. No momento eu pensei que fosse alguma coisa do trânsito mesmo. Aí quando eu entrei lá dentro para comprar numa loja, as meninas começaram a falar que teve tiro e tudo. A galera assim ao redor da mulher que estava caída ali no chão. É a que a gente sente todo dia, né? Insegurança. A bandidagem não tem muito medo. Vai ser assaltada, tá a polícia aqui, eles te roubam ali e depois vai para casa. Uma cliente, Caroline Michele Silva Araújo, de 22 anos, que estava no ponto do ônibus, foi baleada no braço. O namorado dela levou um tiro de raspão na mão. Esse vídeo mostra o momento que 2 suspeitos são presos por policiais militares. Esse outro vídeo mostra os assaltantes sendo levados para a viatura. O tiroteio levou pânico aos clientes e funcionários do shopping. O veículo roubado parou bem aqui, em frente ao estabelecimento. Durante a troca de tiros entre policiais e bandidos, o veículo ficou todo destruído. Os pneus foram estourados e uma marca de tiro ficou bem aqui, do lado do motorista. Anderson de Oliveira Silva, que dirigia o veículo, levou 3 tiros. Ele foi socorrido e levado para o hospital Albert Schweitzer, mas não corre risco de morte. Na unidade, ainda conversou tranquilamente com os policiais. E o carro é o que? Era dele, roubado, era o quê? Não sei, ele pegou a gente lá em Olinda. Tá, e vocês vieram com ele até Deodoro. Aí, quando na abordagem, ele começou a disparar. Ele parou, ele falou, se você parar, eu vou tirar tua cabeça, ele tá maluco, para. 2 bandidos ainda conseguiram fugir. O shopping não chegou a interromper o atendimento ao público, mas muita gente que estava no cinema ouviu os tiros e resolveu antecipar a volta para casa. Também não podia ser diferente, né? Imagina, você no cinema começa a ouvir um monte de tiros que você quer sumir daquele lugar de alguma maneira. Chegou uma outra reportagem agora que eu quero dividir com São Paulo e com o Brasil, de uma menina de 22 anos, Thaís, linda moça, bonita moça. Thaís foi encontrada morta, queimada, em cima da própria cama aqui em Guarulhos, município importante da Grande São Paulo. A polícia começa a investigar quem teria interesse de matar Thaís e chega até um nome. Quando perguntam para a família de Thaís quem é aquela pessoa, a família é enfática, categórica. Esse homem que vocês estão apontando que pode ter matado a nossa filha é o ex-marido dela. Eliezer foi chamado pelos policiais, prestou depoimento. A família de Thaís não tem dúvida que todo o crime foi cometido por ele. Todo o crime, toda essa atrocidade. Primeiro, que quando você encontra um corpo queimado, geralmente tem ligação ou para apagar prova, queima de arquivo, ou então que revela ódio em crime passional. Portanto, a polícia é categórica. Das imagens, por favor, porque nós fomos atrás de outras informações e entramos no local onde tudo aconteceu. O local ficou completamente destruído. O homem que matou Thaís não só colocou fogo no corpo dela, mas fez questão de acabar com toda a casa, com toda a história. Põe no ar. Estava das 11h30 da noite, quando Thaís decidiu ir para casa. A moça estava cansada depois de um longo dia de trabalho. Pegou a chave no bolso e abriu o cadeado, que fecha o primeiro portão. Desceu um pequeno lance de escadas, depois de passar por uma casa que está vazia. Logo na sequência, um segundo quintal, também vazio. A casa ainda não foi alugada. Logo depois, Thaís seguiu nessa direção. A casa dela fica no último piso. Foi preciso descer mais um lance de escadas. Thaís estava apreensiva, porque sabia que o namorado estava lá, do lado de fora. Tudo leva a crer que o assassino tinha uma cópia da chave da entrada. A cena do crime está assim, completamente tomada pela fuligem. O fogo só não consumiu cada canto da casa, porque as portas e janelas estavam fechadas. O calor foi abafado e o fogo se apagou. Thaís estava morta exatamente neste ponto, onde ficava a cama da jovem de 22 anos. Ela estava caída, com o rosto virado para cima. São indícios claros de que a jovem foi surpreendida enquanto dormia. Thaís morava sozinha havia 3 meses. Uma menina feliz, uma menina tinha acabado de terminar a faculdade. Sempre foi muito independente.
Começou a trabalhar aos 15 anos, sempre esteve do meu lado em tudo, dos irmãos. O ex-namorado é apontado como principal suspeito. O entregador de 28 anos prestou depoimento na divisão de homicídios da cidade de Guarulhos e depois sumiu. Thaís decidiu largar Eliezer porque não aguentava mais o ciúme doentio que complicava toda a relação. Ele é muito ciumento, muito possessivo. Ela não podia sair, não podia ir em lugar nenhum, porque ele estava atrás. Quando ela menos esperava, ele estava atrás dela. Então ela se sentia sufocada. Sim. São os elementos levados à polícia que colocam o ex-namorado na linha de fogo, diante de um assassinato que pode ter motivação passional. Noite de sábado, Thaís estava na casa dessa amiga que não quer aparecer. A garota faz revelações. Ele pegou e mandou uma mensagem direto para ela disse, deixava bem claro que não queria mais nada com ele. E ele ficava ligando, só que ela não atendia. Insistentemente. Insistentemente. Não atender ligações ou responder mensagens irritou Eliezer, que apareceu na mesma casa por volta de 7 da noite. A conversa rápida também não foi suficiente. 4 horas depois, Eliezer voltou e esperou o momento em que a ex-namorada passou pelo portão. Ao lado da amiga, as duas se surpreenderam. Ele estava parado, dentro do próprio carro, enquanto mexia no celular. Levantou a cabeça, segundo as testemunhas, e olhou fixamente para os olhos de Thaís. Mas os dois não trocaram uma única palavra. Minutos depois, começaram as mensagens. Pelo celular, Thaís conversa com 2 amigas. Vê se o doido ainda tá aí. A amiga responde: cuidado, meu, vou avisar para não abrir o portão. Passa da meia-noite e Thaís insiste: já ouviu? E a amiga confirma que ele não está mais. Ele deve ter tirado a cópia e foi aí que ele planejou tudo. Ele esperou todo mundo fechar os portões, ela descer, aí dormir, ele entrou na calada da noite. Quem matou não levou nada, exceto o telefone de Thaís, que simplesmente desapareceu. O assassino sabia que não havia quase vizinhos no quintal, que 2 casas no mesmo terreno estavam vazias e que em breve Thaís pretendia se mudar. A família confirma que Thaís não queria mais ficar na casa lá de baixo. Queria sim morar aqui, 2 pisos para cima, justamente para estar mais perto da mãe e dos irmãos. Não deu tempo. No próprio sábado, enviou mensagens para o pai, para que ele viesse ajudar na pintura deste cômodo, onde ela iria viver sozinha. Horas depois, Thaís foi assassinada. Esse vizinho que não quer aparecer viu Eliezer naquela noite. Não apenas isso, percebeu algo estranho, mas não imaginou o pior. Ele ouviu meio que um grito, aí ele saiu pra ver o que era. Aí ele se ligou a porta, um palmo da porta aberta. Aí ele levou a namorada dele em casa, quando ele voltou, entrou pra tomar o médico. Quando ele saiu de novo pra trabalhar, ele sentiu um cheiro de fumaça. Mas ele pensou que até então ela tinha saído pra trabalhar e esquecido alguma coisa no fogo, alguma coisa assim. Que horas isso? Era por volta de umas 4h20, 9h30 por aí. O assassino, segundo a perícia, teria sufocado a vítima e depois colocado fogo no colchão para apagar as provas. A porta da casa foi trancada por fora. Repare que a marca do chaveiro e da própria chave ficou destacada na fuligem preta. Quem matou não arrombou a porta. O buraco aberto no vidro foi feito pelo vizinho, junto com a família que não tinha notícias da garota há horas. Essas mensagens foram enviadas do telefone de Thaís para o celular da mãe. Dona Severina pergunta: Thaís? E alguém responde: oi, eu saí ontem e vim trabalhar direto. Tá tudo bem. À noite vou sair de novo. Eu tô com as 2 chaves aqui comigo. Não deixei lá não, esqueci. A conversa entre a mãe e quem escreve do outro lado dura cerca de meia hora. Severina não tem dúvida. Quem escrevia
era Eliezer de Oliveira. Veja que quando as mensagens começaram, eram quase 2 horas da tarde de domingo. A perícia constatou que a morte teria ocorrido às 2 da manhã. A cerca de 15 quilômetros da cena do crime está a casa em que Eliezer morou por 1 ano com Thaís. Eu perguntei para ela, filha, é isso mesmo que você quer? Ela disse, não quero mais, não dá certo, não quero a vida que eu tinha com ele. Thaís tinha terminado a faculdade de hotelaria. Acabou assassinada antes de conseguir um emprego num hotel que tanto sonhava. Eu acredito que seja ele, foi ele. Descobrimos o endereço do ex-namorado e da rua. É o pai de Eliezer. Conversamos com o portão entre a gente. Seu Damião decide então destrancar até o coração. Aí eu não posso dizer que foi ele porque está em investigação, né? Tá entendendo? Mas se foi ele vai pagar pelo que fez. Com ela não, com ela era bem... Chegava aqui na minha casa na época, sabe? Bem, ela bem recebida aqui na minha casa. Uma tragédia, realmente. Tragédia. A família toda aqui. Todo mundo aqui ficou jogado. Repare, no fundo está o carro de Eliezer, o mesmo que foi visto na cena do crime. Seu Damião diz que não fala com o filho desde o dia em que Thaís foi assassinada. E nós saímos daqui do domingo de 4 horas da manhã, foi que nós saímos da delegacia. Aí ele veio para aqui, daqui ele sumiu, só você vendo. Sumiu no espinote daí que só você vendo. De lá para cá não vi mais ele, não tenho contato com mais. O pai do principal suspeito volta para dentro cabisbaixo e tranca o portão. A ele também resta esperar a ação da polícia.